Eu parei na semana passada na parte da invasão dos Ixos no Egito. Não, quem eram esses povos, os Ixos? Existem diversas controvérsias sobre esse povo, né? Alguns dizem que os Ixos eles vieram do Oriente Médio, outros dizem que os Ixos vieram da região da Grécia. A gente sabe da história dos judeus, como os judeus entraram no Egito, como os hebreus entraram no Egito, né? Não é bem judeu, é hebreu. Os hebreus entraram no Egito com aquela história de José, filho de Jacó, não sei se vocês estão lembrados, mas isso está na Bíblia, é fácil vocês encontrarem, né? E o José, ele era o filho preferido de Jacó e os irmãos dele, por ciúme, vou contar a história rápida, né? Uma história muito bonita, ela não é para ser contada tão rápido assim. Os irmãos, com inveja dele, o venderam como escravo para o Egito, e ele foi escravo de uma família, foi escravo de um servo do faraó, chamado Putifar, e a mulher desse servo se encantou pelo José, e só que o José não queria nada com ela, então ela inventou para o marido que o José estava tentando seduzi-la, e José então foi preso. Ele ficou nas masmorras do Egito durante muito tempo, e ele começou então, pelo dom divino que Deus deu para ele conseguia interpretar sonhos das pessoas. E o faraó, naquela época, ele estava sendo acometido por pesadelos, por sonhos, que ele viam 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Então José foi nomeado, então foi chamado para interpretar esses sonhos do faraó, e ele disse que, é claro, isso tudo com toda a iluminação de Deus, né, com toda aquela coisa, aquela conotação religiosa, que seriam 7 anos de ruína e 7 anos de bonança que o Egito iria ter. Nesses 7 anos de bonança, o Egito deveria pegar as provisões, né, e guardar as provisões, manter para os 7 anos seguintes. Então o faraó elegeu José como seu vizir. José teve grande poder, e uma hora ele encontrou com a família dele, né? E a família dele também passando por essa fome, pedindo ajuda para o Egito. E a história diz, né, como ele se apresentou ao pai, e como toda boa história, né, não é só Hollywood que termina filme com tudo bem, ele chamou todos os hebreus para morarem no Egito. Quer dizer, essa é a versão oficial. Agora existe uma versão de alguns historiadores que dizem que os hebreus entraram no Egito, na realidade, de forma dominante. Eles eram esses Ixos que entraram no Egito. Quer dizer, eu estou contando para vocês 2 vertentes, 2 versões, né? Uma dessas dos Ixos e outra dos hebreus. Antes disso, o Egito entrou em declínio, né? Conforme eu falei com vocês antes, o declínio do Egito sempre começa e sempre termina, e sempre tem algum motivo, normalmente com algum problema nas cheias do rio Nilo. E parece que os historiadores estão verificando que nessa dinastia houve diversos problemas com as cheias do Nilo, e o Egito entrou então numa fase bastante complicada, né? Então a gente vê aí na 9ª e na 10ª dinastia os faraós aí, Meribré, Quete, Mericaré, Nefercaré. Esses aí são os faraós que não tiveram muita importância, né? Na 11ª dinastia nós tivemos Antef, Mentuhotep II, III, IV. Depois, na 12ª dinastia, nós tivemos Amenemá, Sesostris. Né? Isso tudo são os faraós e suas devidas fotografias, né? Na 13ª dinastia entra a fase de maior declínio do Egito, com o faraó Neferhotep II, e a 14ª dinastia, segundo os historiadores, já eram de Ixos. Todos os faraós nessa 14ª dinastia já eram Ixos, tanto é que não se tem ideia exatamente de que ano foi essa dinastia. Tá aí, nós temos aí um faraó chamado Nehesh, que talvez ele tenha sido Ixo, né? Foi um período assim de dominação, né? Um período que os Ixos realmente dominaram o Egito inteiro. E os Ixos, eles eram povos, na época, na arte da guerra, eles eram bastante adiantados. Para vocês terem uma ideia, os egípcios não conheciam cavalo, né? Eles não conheciam arco e flecha, não conheciam as bigas, que eram aquelas carroças. Então os egípcios não conheciam aquilo. Então você imagina, um país que vivia praticamente na idade da pedra polida se deparar com um povo com um cavalo, com um animal que eles não conheciam. Realmente eles acabaram caindo mesmo, né, nessa guerra de dominação desse povo chamado Ixo. E gozada que existem alguns artefatos que foram encontrados nas escavações desse período,
artefatos bastante interessantes. Vocês veem aí que parece um volante, né? Um volante de automóvel, ou aro de roda. Isso aí realmente trata dessa época aí, de 1650 a.C., 1700 a.C., né? Esses artefatos foram encontrados lá e o cientista nenhum sabe que tipo de artefato é esse, para que é esse artefato e como ele foi construído. O material desse artefato também é um grande segredo, um grande problema, o material desse artefato. Está aí para mostrar para vocês. Existe um outro artefato, se vocês olharem esse artefato aí da transparência, vocês vão ver que parece um avião a jato, né? Isso foi encontrado lá também. Então aí vai suscitar aí uma série de teorias, né, dizendo que quem realmente eram os Ixos, o que eles estavam fazendo lá, qual é o tipo de tecnologia que eles estavam levando aí para o Egito. Vamos falar um pouquinho dos Ixos, né? Então a 15ª dinastia, ela era composta praticamente de faraós Ixos, né? Ali os Salistes, Yaqub-Hor, Apófis, né? Apófis é um nome bastante interessante. Tem um escritor chamado Christian Jacques, ele tem uma coleção de livros que fala esse período, se não me engano são 3 volumes, ele fala nesse período da revolta dos Ixos bastante, claro, que é uma história romanceada, muita coisa ali, tem a liberdade do artista, né? Mas ele conta a história da invasão dos Ixos e como os egípcios conseguiram expulsar os Ixos, né? De uma forma romanceada. Eu acho até muito mais interessante do que ficar lendo aqueles livros acadêmicos, né? Que eu, por exemplo, sou obrigado a ler. Para escrever a minha tese, eu sou obrigado a ler esses livros acadêmicos que são chatos até onde não se pode mais. Mas se vocês comprarem esse livro ou arranjarem esse livro, né, não estou ganhando nada dele, viu, gente? Estou ganhando nada desse cara, nem conheço o cara. Eu estou falando isso porque eu acho legal e vejam bem, todas as vezes que eu fui indicar alguma coisa, tenho certeza que eu não estou ganhando dinheiro com isso. Não é porque eu não queira, não. Porque eu não estou ganhando, o cara não me conhece, eu sou zero à esquerda para ele, então como é que eu vou ganhar dinheiro dele? Então esses são os faraós Ixos, né? Aí tem mais uma dinastia, que é a 16ª, né? Depois vem vem o Levante, né? Que nessa 17ª dinastia já começa um Levante, a partir de, vocês vão ver lá embaixo, uma rainha chamada Camose. Na realidade ela não chegou a ser faraó do Egito, mas ela chefiou uma revolta dos egípcios contra os Ixos. É lógico, o que os egípcios fizeram? Absorveram todo o conhecimento de guerra, de engenharia dos Ixos, aprenderam a domar cavalo e lutaram com os Ixos de igual para igual. E nós vamos ter então a 18ª dinastia, que é a dinastia gerada pelo próprio filho de Camose, que é a dinastia aí que produziu diversos reis famosos, né? Continuando então a 18ª dinastia. A 18ª dinastia começa com um rei chamado Amoses I. Esse Amoses I era filho da Camose. Então Amoses I, ele derrotou os Ixos e aprendeu com os Ixos a arte de criar cavalo. Ele foi talvez considerado um dos maiores criadores de cavalo, tanto é que ele é uma espécie de padroeiro dos criadores de cavalo no mundo. Aqueles grandes aras, aqueles grandes cavaleiros, eles têm lá como o grande ensinador de metodologia de criar cavalo a partir desse Amoses I aí. E esse Amoses I, ele aproveitou que já tinha mandado os Ixos para o espaço, ele ampliou as fronteiras do Egito até a Síria. Ele pega o Oriente Médio inteiro, ele sai da África, que é o norte da África, que é o Egito, pega o Oriente Médio e vai lá quase na Síria. Ele chegou até a terceira catarata, quer dizer, é bem lá perto onde hoje é o Sudão. Depois de Amoses I, surgiu então Amenófis I, né? Amenófis I, ele foi filho de uma rainha chamada Remés Nefertari. Esse túmulo é um túmulo ignorado, né? Até hoje não acharam o túmulo do Amenófis I, estão procurando. E ele é venerado como Deus, né? Ele foi um excelente faraó, ele teve um grande governo, de grande construção. Foi um período realmente de levantamento, né? Que o Egito passou novamente a brilhar. Eu sempre digo o seguinte, na vida da gente, né, todas as vezes que a gente sofre um revés, né, todas as vezes que a gente está bem e a gente se acomoda com a vida da gente estando bem, a gente leva um revés. Para que serve esse revés? Esse revés serve para fazer a gente acordar, né? E a mesma coisa aconteceu com o Egito, quer dizer, esse revés
fez com que o Egito acordasse dessa sonolência que ele estava, e ele levantou, surgiu das cinzas de uma forma interessante, com outra energia, né? Com outra forma de lutar. Surgiu Tutmés I. Tutmés I também foi um grande conquistador, foi pai de Hatshepsut, que eu vou falar para vocês aqui para frente, que foi uma personagem bastante famosa, bastante interessante no Egito. Ele é considerado talvez o fundador da Rosa Cruz. Se não é o fundador da Rosa Cruz, ele é considerado a principal figura da Ordem Rosa Cruz. Se você for Rosa Cruz, você vai ver que ele tem bastante influência, os Rosa Cruz estudam esse faraó muito, né? Tutmés II, filho de Tutmés I, ele se casa com a filha. Hatshepsut era filha de uma 10ª esposa, de uma 11ª esposa, e naquela época no Egito, para você fazer a sua ascensão ao trono, a ascensão era sempre por via de casamento, e casamento tinha que ser um casamento. Normalmente irmãos casavam-se com irmãs, que era para manter a dinastia, né? Para legitimar a dinastia. Aí vem a história de Hatshepsut, que eu vou mais além, né? Eu tenho um slide só para Hatshepsut, que é uma história interessante. Bom, depois de Hatshepsut foi Tutmós ou Tutmés III, né? Que ele passou um tempo reinando sob a regência de Hatshepsut. Aqui nós temos talvez uma das mais, para mim, é a mais notável construção do Egito. É o templo de Luxor, o templo de Dela el-Bahari, fica na margem oeste de Luxor. Ele é um templo escavado na rocha, é lindo, maravilhoso. Eu acho que bate as pirâmides de 1000 a 0 esse templo, essa construção, na época que ele realmente estava no auge, devia ser uma coisa linda. Talvez seja a construção que eu mais admire no Egito, e que foi construído por Hatshepsut. Vamos falar um pouquinho de Hatshepsut. Quem foi Hatshepsut? Quem era essa mulher? Qual era a notabilidade? O que essa mulher era notável para a gente no Egito? Primeiro que ela foi uma faraó. No Egito não existe rainha. Né? A palavra rainha não existe. O que existe no Egito como palavra é grande esposa real. Então não existe rainha. Faraó é um cargo essencialmente masculino. Então na palavra, no egípcio antigo, não existe a palavra faraó ou farani ou qualquer tipo de palavra. É faraó porque eles nem sequer mantêm na concepção um faraó feminino. E Hatshepsut conseguiu esse feito. Como é que ela fez esse feito? Ela foi regente. E quando ela foi regente, o que ela falou? Já que eu sou regente, eu vou ser faraó. E tomou poder para ela. Ela chegava até a usar aquela barbicha do faraó. Aí em cima vocês veem uma estátua que é encontrada no Museu do Cairo. Essa estátua é muito, muito importante, porque quando eu fui conversar com um professor lá em Israel, com um arqueólogo, ele falou que os instrumentos que os egípcios utilizavam para quebrar as pedras também eram de pedra. Só que era uma pedra muito mais dura que as outras pedras. Eu não me lembro exatamente o nome dessa pedra. Ele falou que eles utilizavam uma pedra mais dura do que as outras pedras. Aí eles conseguiam realmente, com certa facilidade, fazer aquelas esculturas que eles faziam. Só que esse monumento que vocês estão vendo aí, que é o monumento de Hatshepsut com o filho dela, esse monumento é feito dessa mesma pedra utilizada pelos egípcios como instrumento para quebrar as outras pedras. Bom, como é que então eles fizeram essa estátua aí? Se essa pedra era considerada a pedra mais dura que tem para quebrar as outras pedras, então que pedra mais dura ou que material mais duro apareceu para fazer essa estátua aí? É um mistério, né? É um dos muitos mistérios do Egito Antigo. Ela reinou em conjunto com Tutmés III. Na realidade, Tutmés III, ele não reinou, né, gente? Porque ele estava sempre em guerra, ele estava sempre fora do Egito, em guerra de conquista. Então ele era um guerreiro por natureza, então ele não se preocupava muito com governar o Egito, né, com aquela parte administrativa, com aquela parte de construção. Ele era um soldado, ele queria lutar na guerra, então ele ficou lutando na guerra. O que aconteceu nesse período? As fronteiras do Egito foram alargadas de forma bastante grande mesmo, né?
Foi um período muito bom para o Egito. E essa rainha, então, ela reinou lá. E tem diversas estátuas dela representando de diversas formas, mas as más línguas dizem que ela era bastante obesa. E tem aí uma foto dela que parece que talvez ela era obesa mesmo. Mas a gente nunca vai saber, né, gente? Não tem nem como a gente saber isso. Ela prosseguiu com a campanha militar. Claro, a campanha militar foi feita por seu enteado, que era Tutmés III. Né? Aí tem uma estátua dela, né? Vocês veem que os seios aparecem, né? Quer dizer, ela tentando mesmo aparentar uma forma masculina, ela não conseguia ocultar certas coisas, né? E no Egito, o andar de torso nu era uma coisa normal. Os seios, mostrar os seios, não era uma coisa que hoje considera, te mostrou. As mulheres e os homens andavam normalmente de torso nu e ninguém tinha o menor problema com isso. Não é? Essa é questão de cultura, né? E a cultura deles não tinha muito problema com a nudez. Primeiro que aquele lugar lá é muito quente, né? Então ninguém ia ficar se preocupando com roupa e se cobrir. Ela tinha um amante, esse amante chamava-se Senmut. Ele restituiu talvez um dos festivais mais famosos do Egito, que era o Festival da Cerveja, né? Onde as pessoas se embebedavam e praticavam o que a gente chama hoje de orgias, o que para o Egito não era considerado orgia, né? Então eles tinham um pensamento muito mais adiantado com o nosso em termos de sexo, né? E de aceitar a sexualidade. Nós é que somos bastante conservadores porque, né, as religiões fizeram com que nós aceitássemos o sexo como uma coisa vergonhosa, né? Fazer com que as pessoas mostrarem suas partes, seus corpos, suas partes sexuais seria uma coisa vergonhosa. Então, o que acontece? É claro que essa rainha ela não vive para sempre, ela falece. Tutmés III então volta, soube de tudo que ela fez no Egito, das grandes obras, né? E ele viu que ela ia ofuscar o nome dele. O que ele fez? Ele aproveitou que ela era mulher e que o Egito não poderia ter faraó mulher. Ele apagou todos os vestígios de Hatshepsut, tudo, apagou tudo, todas as tumbas, ficou tudo apagado. Não foi se descobrir a existência dela assim por um mero acaso, uma mera referência no túmulo de um outro faraó, né? Que aí os arqueólogos, os egiptólogos começaram a somar 2 mais 2 e viram que realmente tinha aí uma lacuna, e essa lacuna eles foram descobrindo que era uma faraó que os egípcios não aceitavam, que era uma faraó feminina, uma faraó mulher. Aí vocês estão vendo a múmia de Hatshepsut. A localização dessa múmia, ela foi considerada o maior feito desde a localização da tumba do Tutankhamon, que é um rei que nós vamos ver mais tarde. Ela foi descoberta em junho de 2007 de uma forma bastante interessante. O Egito ele tem um ministro, um secretário, né? Ele é o chefe de toda a parte de arqueologia do Egito, né? Ele é diretor da toda a parte de história do Egito. Ele se chama Zahi Hawass, né? Ele é o chefão lá da parte de arqueologia lá do Egito. Ele começou a tentar descobrir realmente. Esse Zahi Hawass, ele é bastante conhecido. Ele aparece muito no Discovery, está sempre de chapelão e tal. É um cara bastante televisível, eu diria assim. Ele escavou uma tumba e encontrou 3 múmias. Ele sabia que uma dessas 3 múmias era Hatshepsut, mas ele não tinha certeza qual era qual. Como é que ele fez? Ele fez um monte de testes de DNA, mas como é que você vai testar DNA de múmia, que é um DNA que está todo quebrado, todo partido, né? Você não tem como estabelecer nenhuma... Ele queria pegar o DNA e comparar com o DNA de um filho dela, que ninguém tinha certeza que era filho, e mesmo que tivesse o DNA todo partido, todo quebrado, não tinha como fazer. E a descoberta foi dada quase que ao acaso, né? Como parte da mumificação, os egípcios pegavam os órgãos, colocavam dentro de 3 canopos, 3 vasos, e deixavam lá, mumificavam também, e deixavam esses órgãos lá. E ele achou um dos canopos escrito com o nome de Hatshepsut. E dentro desse pote, dentro desse vaso, tinha um dente. E o que ele fez? Ele foi em múmia por múmia e experimentou lá onde cabia esse dente. Ele achou essa múmia que está aí, que coube certinho esse dente. Então ele conseguiu
ligar, né, o dente que estava dentro de um canopo, escrito Hatshepsut. A academia, né, toda a ciência, considerou essa múmia como sendo a múmia de Hatshepsut. Isso é bem recente, né? Isso foi anunciado em junho de 2007. O bom do Egito é isso, né? A gente nunca pode dizer assim, acabaram-se as descobertas do Egito. Sempre a gente vai continuar aí tendo descobertas. 18ª dinastia, continuando, a gente tem aí, olha que dinastia interessante, né? A gente tem Amenófis, Amenhotep II, tem aí o Cartucho, né? O nome do rei. Normalmente o rei tem diversos nomes, né? Um dos nomes dele é Aakeperra, né? A grande transformação de Ra, e tinha um outro nome que era Imhotep Hakavast, que era Amon satisfeito, governante de Tebas. Isso, todos os faraós tinham vários nomes. Depois nós tivemos Tutmés IV. Esse faraó é um faraó guerreiro, gostava muito de caçar. Ele uma vez foi lá na esfinge, resolveu dormir lá entre as patas da esfinge e teve um sonho. A esfinge falando para ele assim: se você me restaurar, o seu reinado vai ser o maior reinado de todos. Então, se vocês notarem o desenho da esfinge, ele é meio desproporcional. Vocês vão ver que a cabeça da esfinge era um pouquinho pequena pelo corpo, né? Considerar como corpo. Ele tem a cabeça bem pequena. E naquela época a esfinge ficava só a cabeça do lado de fora, as patas não dava para descobrir. Depois, com o tempo, que se descobriram as patas da esfinge. Então dizem que ele reesculpiu a cabeça da esfinge com a cabeça dele, com o formato da cabeça dele. A gente está falando aí, gente, de 1300 a.C. É muito tempo atrás, tá? Então ele foi considerado um dos faraós que restaurou a esfinge, ou estragou, né? Porque na realidade eu acho que ele mais estragou do que restaurou. Não se sabe da origem da esfinge. A esfinge, a gente sabe que é um monumento muito mais antigo que as pirâmides. E existem histórias de peregrinos andando no deserto que descobriram que quando dá aquela tempestade de areia, em que se descobre muitos lugares de areia, apareceram diversas esfinges iguais a essa aí. É que depois vem a tempestade e cobre de volta. Então, não sei, sabe, gente? Isso aí, a esfinge é outro papo, é outra história que nos faz ficar meio cabreiro, né? Então, a história, o bom da história é isso, né? Não é uma coisa linear. Tem sempre alguma dúvida, alguma coisa que pra gente conseguir pesquisar, né? E a gente tem aí Amenófis III, que foi um grande construtor, né? Ele construiu diversos templos interessantes. Também foi uma época, a 18ª dinastia foi uma dinastia de paz, de prosperidade, né? E esse Amenófis III, ele tem uma particularidade. Ele casou-se com uma rainha chamada Ti. Essa rainha ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe qual foi a origem dela. As más línguas dizem que ela foi uma feiticeira, que ela tinha muito conhecimento esotérico, que era uma pessoa muito mística, uma pessoa que conhecia muito o ocultismo. Então casou-se com ela e teve um filho. Que filho? Amenófis IV, ou Akhenaton, né, que reinou então de 1350 a 1334. Esse faraó talvez é um dos faraós mais interessantes e mais polêmicos do Egito. Primeira coisa que ele fez, né, ele teve um ensinamento da mãe, né? A mãe teve muita influência com o misticismo da mãe, com todo o conhecimento esotérico que a mãe tinha. Ela influenciou muito Amenófis IV. E Amenófis IV, a primeira coisa que fez quando entrou no reino foi acabar com toda a religião, todos os deuses. Na realidade ele não acabou, né? Mas ele falou assim: não, o meu Deus chama-se Atom, e ele é representado pelo Sol. Ele criou o Deus único. E ele passou a adorar o Deus único. Ora, gente, o Deus do faraó normalmente é o Deus do país. Então ele não destruiu o clero, mas ele, né, o clero perdeu totalmente o apoio. E eu não conheço nenhum governante hoje que se dê bem brigando com o clero, né? Porque o clero de qualquer religião é o responsável pelas mentes do povo, né? O clero faz o que quer com as pessoas. É só o clero dizer que foi Deus que mandou, seja lá qual for o Deus, o povo vai obedecer. O que é a primeira coisa que ele fez? Ele fez mudanças profundas nas artes. Vocês podem ver aí, tem um exemplo aí. A arte começou a ser uma coisa muito subjetiva, né? Passou a ser
uma deformação das artes. Aí tem uma figura dele com a família adorando então o Deus Sol. E esse Amenófis, ou Akhenaton, ele casou com talvez uma das mulheres mais lindas da história. Está aí um busto, esse busto está lá no Museu de Berlim, né, na Alemanha. Casou com Nefertiti. Nefertiti quer dizer a Bela chegou. Formou um casal bastante interessante, né? Ele então instituiu o monoteísmo, né? Ele funda uma cidade chamada Ketaton, que fica hoje no Egito, num lugar chamado Tel El Amarna, né? Ele tem um reinado polêmico, porque o que acontece? Ele era um faraó zen, né? Ele era um faraó que não queria saber de conquista, não queria saber de nada, ele só queria saber de ficar adorando o Deus dele, se dedicar à família. O que aconteceu com o Egito? O Egito começou a perder terras, ele começou a ficar sem dinheiro, sem poder. Você imagina, um faraó que não quer saber de governar, com um clero que já estava todo contra ele. Isso não pode acabar bem. E uma coisa interessante são as estátuas de Akhenaton. Você vê que essa estátua dele é uma estátua de uma pessoa bem deformada. A gente não sabe se a deformação originou pelo estilo de arte que ele implementou no império dele, ou se era realmente a escultura dele como ele era. E se vocês vão ver como ele era, ele é uma figura bastante feminina, né? Ele tem ali a parte de baixo proeminente, tem um corpo um pouco parecido com um violão, alguma coisa parecida com o seio. Então alguns dizem que na realidade ele não era homem, ele era mulher. Outros dizem que ele era hermafrodita, né? Outros dizem que ele tinha uma doença chamada gigantismo, que em medicina é chamada de síndrome de Freuler, ou síndrome de Marfan. A gente não sabe como terminou o reinado dele, se ele morreu, se não morreu. Até hoje ninguém achou o túmulo dele. Tem gente que faz uma ligação entre Akhenaton e Moisés, né? Dizem que tem uma corrente muito grande aí que diz que Akhenaton e Moisés na realidade eram a mesma pessoa. Se vocês forem olhar a história de Moisés, vocês vão ver que Moisés, quem era? Ele era um príncipe, ele era um nobre egípcio que acreditava em um Deus único, fugiu do Egito e levou com ele seus seguidores. Amenófis IV também, ele era um adorador de um Deus único e fugiu com seus seguidores. Então, através dessa coincidência, e tem várias outras coincidências, né, que não cabe aqui falar, algumas pessoas dizem que Amenófis e Akhenaton era a mesma pessoa, né? E a história oficial diz, na realidade, que Amenófis, Akhenaton e Moisés, né, era a mesma pessoa. E a fala oficial, ela diz que, na realidade, o êxodo ocorreu não durante o reinado de Akhenaton, mas durante o reinado de Ramsés II, que nós vamos ver mais para frente, né? Então aí tem aí essa história do Akhenaton, né, no seu reinado, é uma história bastante interessante, e eu vou falar na próxima palestra sobre a 18ª dinastia, né, e vou falar então do outro faraó bastante interessante, que é Tutankhamon. Como é que surgiu Tutankhamon, como é que ele surgiu, né, com o desaparecimento então do Akhenaton, como é que surgiu Tutankhamon, né? E se vocês gostarem, tem lá aquele dedinho para cima lá do joinha, cliquem lá naquele dedinho para cima, né, para vocês me ajudarem e para eu ter ideia, né, se esse tipo de trabalho realmente está dando frutos, se tem gente me vendo ou se não tem gente me vendo. Se não tiver gente me vendo, claro que eu não vou desistir, mas talvez eu grave, né, as palestras em vez de fazer ao vivo, né, fica melhor, a qualidade fica melhor e tal. Então, gente, eu agradeço muito vocês, tá, por terem essa paciência comigo. Gente, muito obrigado mesmo, tá, Então esse aí foi Ailton do Amaral com mais um vídeo